Vou falar de um assunto aqui que eu acho difícil alguém estar passando por isso, de ter uma dívida que nunca acaba. Você paga o mínimo do cartão de crédito, de repente tá embolando, né? Vai dificultando aí cada vez mais. E por mais que você vai fazendo aportes ali para pagar essa dívida, ela não apaga, não acaba, né? Ela permanece lá. A sensação é muito ruim, a sensação é difícil, né? Você paga, 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 mas a dívida está sempre lá, está sempre te assombrando. Nós estamos refletindo no livro de Hebreus, nós temos estudado o livro de Hebreus, e o livro de Hebreus ele traz uma mensagem muito importante para nós. Leia junto comigo. A exaltação de Cristo, devido seu sacerdócio em uma aliança superior, oferece uma exortação para os cristãos perseverarem na peregrinação até Jerusalém celestial. O livro de Hebreus, ele nos convida, ele convida a mim, ele convida você, convidou os cristãos de Hebreus para nós olharmos para Jesus. A nossa tendência é olhar para os problemas, a nossa tendência é olhar para as dificuldades, e os problemas eles nunca acabam, sempre surge um problema novo toda hora, todo instante. Então, essa exaltação de Cristo, o quanto que Jesus é maravilhoso, ele fez uma aliança superior, então ele nos chama e com essa exortação para nós perseverarmos enquanto nós estamos indo para Nova Jerusalém. O que o autor deseja? Pelo fato de Cristo ser superior a tudo e a todos, e ter oferecido um sacrifício perfeito e eterno por nós, então, portanto, mesmo diante das provações e dúvidas, permaneça firme na fé e confie plenamente nele. Leia junto comigo esta parte aqui, ó. Portanto, vamos lá? Portanto, mesmo diante das provações e dúvidas, permaneça firme na fé e confie plenamente nele. Irmãos, tem momentos que a gente quer desistir. Tem momentos que a gente quer olhar para trás e falar assim: cansei, não quero mais continuar nessa brincadeira, não quero mais continuar assim. Os problemas simplesmente eles não param. Nós acordamos com problemas. Eu tenho enfrentado agora uma dor no calcanhar terrível, né? E ontem eu orando, eu falei: Deus, me ajude para mim acordar amanhã de manhã com menos dor ou sem dor. Eu creio que o Senhor pode fazer isso. E hoje de manhã, para surpresa de todos, eu acordei com uma dor maior ainda. E Deus vai nos ensinando a confiar nele, mesmo quando aquilo que nós desejamos não acontece, né? E isso vai, aquela dor vai permanecendo, vai tirando a sua paz, vai tirando a sua alegria, né? E uma hora olhando para o Samuca e os nossos planos vão sendo frustrados, né? Eu pensando assim, nossa, como eu queria estar daqui a alguns anos jogando futebol com ele, né? Correndo junto com ele, brincando junto com ele, e agora até algo mais básico da nossa humanidade, que é se locomover, é andar, começa a ser afetado. E aí esses dias eu mancando de um pé, a Sarinha quebrou um vidro lá em casa, a Má limpou, aí daqui um pouco, mas sempre fica alguma coisa, né? Entra um caco de vidro no outro pé. Aí eu falei para minha esposa, no pé esquerdo eu tô andando na ponta do pé, e na perna direita eu tô andando com o pé de lado. Os problemas não param. O que é um caco de vidro diante de problemas maiores na nossa vida, não é verdade? Problemas de relacionamento, problemas de falta de perdão, problemas de pessoas que nos perseguem, a enfermidade, um problema sério de saúde. O que é um caco de vidro em problemas maiores? Por isso que o autor de Hebreus, aqueles cristãos estavam sofrendo, aqueles cristãos estavam passando por provações, e ele encoraja, ele fala: gente, para de olhar para as circunstâncias, olha para quem? Olha para Jesus. E aí nessa nossa reta final aqui, até esse bloco, o que nós vimos? Nós vimos que em Hebreus 7 existe um sacerdócio superior. No capítulo 8, o autor apresentou uma aliança superior. No capítulo 9 e 10, ele vai apresentar um santuário superior e um sacrifício superior. Ele vai mostrar que essa superioridade de Cristo, ela é suficiente diante da insuficiência da lei. A lei não consegue nos transformar, a lei não consegue nos purificar, a lei não consegue restaurar o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que nós fazemos, nós não conseguimos encontrar a redenção, mas é no que Jesus fez. E aí ele começa então no capítulo 9 e vai até o versículo 18 do capítulo 10. Essa mensagem, quando eu comecei a expor Hebreus, eu achei que Hebreus 6 ia ser difícil de preparar.
Mas essa mensagem aqui, envolveu um desafio muito grande ao preparar essa mensagem devido ao desenvolvimento que o autor vai fazendo. E eu espero transmitir para você, e se você quiser ir tirando fotos de alguns slides, para você conseguir registrar tudo. No final da mensagem eu vou pedir para você compartilhar com alguém do lado, porque você vai receber algumas informações aqui. Pegue uma delas e fale assim: eu preciso levar essa informação comigo. Eu não posso deixar se perder isso aqui, porque é isso aqui, nos momentos difíceis, que vai me fazer perseverar, que vai me fazer levantar na segunda-feira e encarar os problemas e resolver os problemas olhando para Jesus. Então, o resumo aí de todo esse bloco do capítulo 9 até o versículo 11 é: Jesus veio para aniquilar o pecado e voltará para trazer salvação aos que o aguardam. Jesus veio para aniquilar o pecado e ele vai voltar. E ele vai trazer essa salvação completa que nós desejamos, que nós ansiamos e que nós acordamos e passamos durante a semana. Será que Jesus vai voltar essa semana? Será que é hoje que ele vai voltar? Jesus pode voltar, né? Eu não sei se você fala muito sobre isso, mas eu costumo falar: Senhor, pode voltar hoje já, né? Pode voltar hoje. Estou pronto para ir ao encontro com o Senhor, né? Pode voltar. Nós queremos ir para casa, nós queremos estar com o Senhor para todo sempre. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dirija nesse tempo de reflexão na sua palavra e que nós possamos sair daqui encorajados, Senhor, vivendo aquilo que o Senhor espera de nós e que nós sejamos transformados pelo poder do Evangelho de Jesus. É no nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Queridos, devido ao bloco de texto aqui ser tão grande, eu optei por não ler todo, desde o capítulo 9 até o versículo 18 do capítulo 10. Se você quiser, faça isso em casa. Eu vou dar resumos para você e pontuar algumas lições, porque o livro de Hebreus é um livro complexo. É um livro difícil da gente entender. Se você começa a ler o capítulo 9, você fala: o que ele está falando, né? Eu já estou te apresentando o que ele está falando. Ele está falando que Jesus veio para aniquilar o pecado e trazer salvação aos que o aguardam. Então, nós não leremos todos os versículos, mas nós vamos pontuar alguns. Em primeiro lugar, do versículo 1 até o versículo 10, o autor está falando que a antiga aliança, ela tem limitações. Por que a antiga aliança, Moisés, a lei, o sacrifício, por que ele tem limitações? Porque dia após dia, os sacerdotes tinham que ir lá e oferecer sacrifícios, e uma vez por ano, o sumo sacerdote ia oferecer sacrifício. E ele diz no versículo 1 do capítulo 10, ele faz um resumo. Esses dois capítulos aqui, eu acredito que são um resumo do que ele tratou desde o início do livro até agora. Olha o que ele diz no versículo 1 do capítulo 10. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então o autor está falando: olha, esses sacrifícios que são feitos dia após dia, anos após ano, eles não são suficientes para trazer esse aperfeiçoamento que nós desejamos. E os versículos do capítulo 9, versículo 1 até o 10, eles vão descrever, se você for ler depois, você vai ver que eles vão descrever o santuário terreno, o tabernáculo, como que ele funcionava, quais eram seus rituais. E o autor diz: isso aqui é só uma sombra de uma realidade eterna. Os sacrifícios que eram oferecidos eram temporários, porque alguém vinha, oferecia sacrifício num dia, no outro dia tinha que fazer o quê? Vinha entregar o sacrifício de novo. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, oferecia esse sacrifício anual. O sistema do Antigo Testamento era insuficiente para conceder acesso a Deus. Se nós vivêssemos naquela época, nós não teríamos acesso a Deus. Nós entregaríamos o cordeiro, o sacerdote iria oferecer o sacrifício e o sumo sacerdote, ele entraria no Santo dos Santos. Nós não poderíamos ter esse acesso a Deus. Nós estaríamos limitados, nós estaríamos distantes desse acesso a Deus. E esses sacrifícios, o autor diz que eles não poderiam trazer uma purificação da consciência do adorador, porque era algo simplesmente exterior. Você oferecia os sacrifícios e você voltava com aquele sentimento: os pecados não foram perdoados. Ainda existe algo que precisa acontecer dentro de mim.
Ainda precisa algo acontecer dentro do meu interior. O sistema antigo, então, apontava para uma necessidade, uma realidade maior, um sacrifício melhor. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento era para mostrar que precisava haver um sacrifício perfeito. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles mostravam que nenhum esforço humano pode purificar a nossa consciência e nos aproximar de Deus. Isso aqui não é verdade? Você se esforça, não se esforça? Você tenta ir na igreja, você tenta ler a Bíblia, você tenta orar, você tenta entregar o dízimo, você tenta entregar as ofertas, você tenta usar dons e talentos, você tenta se sacrificar, mas nada do nosso esforço pode buscar a purificação da nossa consciência. Nada disso pode nos dar acesso a Deus. Quantas vezes você está cercado de pessoas e você fala, cara, parece que Deus não está falando comigo. Ele está falando com as pessoas, mas parece que comigo ele não está falando. Porque isso é um esforço humano, no nosso esforço humano nós não conseguimos chegar a Deus. E a lei estava mostrando isso. E aí eu gostaria de apresentar para os irmãos vários benefícios do sacrifício de Cristo que o autor apresenta. Ele mostra a insuficiência da antiga lei, e ele vai falar assim, olha o que Jesus fez. Então nós veremos no versículo 12, o primeiro benefício, Hebreus 9, versículo 12. Diz o seguinte, se você está com a Bíblia aí impressa, você pode marcar ela. Está com a Bíblia digital, faça um destaque. Ele diz o seguinte, não por meio de sacrifício, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Vamos ler o finalzinho, obteve eterna redenção, vamos lá? E obteve eterna redenção. Jesus, então, ele ofereceu o sacrifício de uma vez por todas. Não precisa mais oferecer sacrifícios uma vez por todas. O sumo sacerdote, ele entrou não num tabernáculo terreno, porque ele não poderia entrar num tabernáculo terreno porque ele era da tribo de Judá, não de Levi. Ele entrou num tabernáculo celestial e de uma vez por todas ele ofereceu um sacrifício, ele entregou o seu próprio sangue e assegurou a nós uma redenção eterna. Não é uma redenção provisória, não é eu pago uma dívida hoje, amanhã eu tenho que pagar de novo, e mês que vem eu tenho que pagar de novo, e daqui um pouco o banco me liga e ele descobriu mais alguma coisa que eu não paguei. Não, a dívida foi paga de uma vez por todas, a redenção foi eterna. Essa palavra redenção, ela significa um pagamento a fim de libertar alguém. Se a gente fosse perguntar aqui para as pessoas, né, quem está endividado, levanta a mão, né? Tem, ele levantou a mão lá. Quem está endividado, não é brincadeira, não é para levantar. Se a gente fizesse, levanta a mão quem está endividado, né? Eu tô. Nós temos uma quantia aqui que dá para quitar a sua dívida, dá para pagar a sua dívida. Você está liberto a partir de agora. Você não vai precisar mais sentir culpa, limitação, não vai ter ninguém te cobrando porque a dívida foi quitada. A única coisa que você precisa fazer é o quê? É aceitar, é reconhecer que você é incapaz. É reconhecer que você é o quê? Incapaz de pagar essa dívida. E que um doador gracioso e amoroso pagou isso para você. E aí você chega assim, eu quero repor isso para você. Não, eu estou te dando, isso é amor. Isso é graça. Você não merece. Conversava com meu filho esses dias atrás e tudo aconteceu por causa da minha filha. Ela tinha aprontado e nós tivemos que ter uma conversa segundo o que a Bíblia orienta junto com ela. E aí passou algumas horas, fazia tempo que eles tinham pedido uma pizza já. E aí eu falei, vamos comprar essa pizza hoje. Compramos e na hora que a gente estava comendo, aí a minha esposa falou assim, Sarinha, isso aqui é graça, Sarinha, né? Você não merecia a pizza, porque você desobedeceu, você entristeceu o pai, você entristeceu a mãe, mas nós estamos aqui celebrando esse momento. Isso aqui se chama graça. E aí a gente lembrou de um acontecimento do Sassá que havia acontecido alguns anos, muitos anos atrás. Ele tinha colocado fogo no barraco e a gente tinha disciplinado ele, conversado com ele. Na hora que a gente saiu do prédio da igreja, a gente passava em frente ao estabelecimento que vendia açaí. Mas é furada, você sabe que não é açaí que vende, né? Você não vai lá comer açaí, você vai lá comer as outras coisas, leite condensado, creme de leite, não sei o quê, né? Você vai comer tudo aqueles doces que tem lá, menos açaí, né? E ele, pai, vamos passar lá para comer, né? E aí eu falei para ele, filho, você não merece lá.
Você não merece. Você desobedeceu, você entristeceu o pai e a mãe, mas nós iremos lá. Nós iremos, nós vamos comer açaí. Filho, porque não esqueça dessa lição, isso se chama graça. Você não merece, mas nós vamos comer açaí. E fomos. Na outra sexta-feira, mesma história, aprontou de novo. Entramos no carro, ele era pequenininho, na cadeirinha ainda. Aí ele se inclina na frente, papai, vamos nós sair de novo? E aí eu fiz mesma coisa, filho, você não merece açaí. Aí ele falou, papai, lembra? Isso se chama graça. Ele entendeu, o pecador entendeu. É graça, um favor imerecido, algo que nós não merecemos. E o Senhor, ele oferece uma redenção eterna. Olha o versículo 14, um outro benefício. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, uma redenção eterna, o segundo benefício, uma purificação interna. Jesus nos liberta daquela culpa que nós carregamos de pensar errado, fazer errado pela motivação errada. E às vezes até eu não vou fazer nada, Deus. Mesmo não fazendo nada, nós também estamos pecando. Que a Bíblia diz o quê? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Digamos que a gente vai terminar o culto e a gente vai falar, vamos empilhar as cadeiras aqui. E aí você está vendo que a galera está empilhando cadeiras e a tua consciência vai lá, ajuda. Mas eu não, fulano não está, Beltrano não está, e o Espírito Santo ali, vai lá e ajuda. E aí você não faz, a sua consciência está ali acusando de algo que você deveria fazer o certo. O Espírito Santo nos direciona também para nós fazermos o certo. Então aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele também comete pecado. E nós carregamos então essa culpa interna, mas Jesus veio e ofereceu essa purificação interna. Os atos do Antigo Testamento purificavam o exterior, mas Jesus purifica o nosso interior. O nosso interior é limpo. A nossa consciência é purificada para nós servirmos a Deus. Você consegue viver essa segurança desse perdão? Ou você ainda carrega a culpa dos seus pecados? Você ainda carrega aquela culpa, nossa, eu fiz isso aqui de errado. Olha, e aí daí que vem aquela ideia, eu não me perdoo. Você já ouviu isso? Eu não me perdoo. Essa ideia, eu não me perdoo, revela para você o quanto você se acha bom e quanto que você acha que Deus é pequenininho. Porque Deus, ele nos perdoa de todos os pecados. E se nós nos arrependermos e confiarmos no Senhor, nós temos o perdão desses pecados. E aí Deus fala para você, você está perdoado. Mas ainda você fala assim, eu não me perdoo. Eu não me perdoo. O que você está querendo dizer para Deus? Que o seu padrão de justiça é mais elevado que o dele. Você está vendo o quanto a gente é pecador? O quanto a gente é arrogante? Até a gente ficar se chicoteando, né? Com navalhas e caminhando em brasas. Eu não me perdoo o que eu fiz, eu não me perdoo. Mas se nós nos arrependermos, nós nos humilharmos, Deus nos perdoa. E se Deus nos perdoa, irmãos, por que a gente fica ainda carregando o peso desse pecado? O Senhor Jesus já trouxe esse benefício para nós. Versículo 15 traz um outro benefício, diz o seguinte: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele não morreu como resgate, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. O terceiro benefício é que nós somos chamados para recebermos uma promessa. Nós já vimos, o autor de Hebreus já abordou isso, que Deus ele não mente. Quem é que mente? São os homens. Quem é que não são confiáveis? É a humanidade. O ser humano é pecador. O que ele faz de melhor? É pecar. Ele nos diz, eu nunca mais vou fazer isso. Não vou fazer isso, eu prometo, eu juro, aprendi agora. Mas depois volta a fazer, porque o ser humano é falho. Mas Deus, ele promete, ele cumpre. E aí ele prometeu aos que são chamados para receberem a promessa. Você lembra aquele texto que diz assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Como saber se nós recebemos um chamado eficaz? Como saber que se de fato
Eu não sou daquelas pessoas que vai chegar no último dia e Jesus vai falar: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Como saber que de fato eu fui chamado e fui chamado de forma eficaz? Não fui iludido, não fui enganado. Pelo fato, se nós temos o Espírito Santo e ele nos aflige, ele nos confronta quando nós estamos pecando. Quando nós estamos nos lambuzando no pecado, o Espírito Santo, aí não é o teu lugar. Para de fazer isso. Mas Deus, fulano me bateu no lado da face. Eu só bati um pouquinho do outro. Deus, ele errou 99%, o meu erro foi só 1%. O Espírito Santo fica te incomodando desse 1%. E o Espírito Santo fala assim, vai lá e peça perdão desse 1%. Ah, não vou não, Deus. O senhor vai ficar se achando depois, já se acha muito. Se eu for lá pedir perdão do 1%, aí que vai se achar mesmo. Mas o nosso acordo não é com as pessoas, o nosso acordo é com quem? Com Deus. O Espírito Santo, ele nos aflige quando nós pecamos. Como saber se eu tenho um chamado eficaz? Se eu estou buscando a santidade e ainda fico me sentindo culpado, sujo, mas Deus, eu já entreguei minha vida a Jesus e o Espírito Santo vem e nos consola. Ele é o consolador. E ele fala, os seus pecados já foram perdoados. Ele nos dirige, ele habita em nós. Então nós recebemos os chamados, eles receberam essa promessa. Nós amamos a Jesus e nós lutamos contra o pecado. Versículo 22 do capítulo 9, outro benefício. Diz o seguinte, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Vamos ver juntos? Sem derramamento de sangue não há remissão, vamos lá? E sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus inaugurou um novo pacto por meio da sua morte. E através do seu derramamento de sangue, nós obtivemos o perdão. Porque não existe perdão sem derramamento de sangue. E quem derramou o sangue? Jesus. Ele nos redimiu. Olha o versículo 26, que maravilha. Diz o seguinte: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para fazer o quê, irmãos? Aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Jesus, ele veio para aniquilar o pecado. Se nós amamos o pecado, se nós gostamos do pecado, se nós não confessamos o pecado, se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, o que a gente vai querer fazer lá no céu? No céu não há pecado. Se nós não amamos a Jesus aqui, se nós não corremos para Jesus e nós não falamos assim, Deus, eu não quero mais desobedecer ao Senhor por meio dos meus pensamentos. Eu não sei se você é como eu, mas quando a gente passa a primeira prova, a primeira parte da prova, a gente é meio como Jó. A gente passa meio tranquilão lá, né? Deus deu, Deus levou. Mas aí os problemas continuam. E aí é mais difícil a gente agradar a Deus, não é? Por meio da perseverança. Agora, perseverar é mais difícil. E Deus quer que a gente continue perseverando. E Deus, ai Deus, que vontade de falar, que vontade de xingar, que vontade de pecar, que vontade de ir, que vontade de não ir, que vontade de tocar, que vontade de fazer isso, fazer aquilo. Mas Jesus veio, irmãos, para aniquilar o pecado. Aquilo que nos separava de Deus, agora não nos separa mais. E nenhuma obra humana pode resolver esse nosso problema. Você pode dar cesta básica para as pessoas, você pode tentar ser um bom pai, você pode tentar ser uma boa mãe, você pode tentar ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Nada dos nossos esforços aniquilam o pecado. Olha o versículo 28, diz o seguinte: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para fazer o quê? Tirar o pecado de muitos. E aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Quero indicar um filme aqui para os irmãos. A mulherada acho que vai ficar braba comigo. Mas tenta ver, tente pelo menos ver, tá bom? Aí depois você vai falar assim, gente do céu, o pastor da igreja me indicou esse filme, mas tenta ver. Venom. Tenta assistir Venom. O que é o Venom? É um bicho extraterrestre que vem à Terra
e ele encontra um hospedeiro. E aí o Venom vem, é um bicho horrível, ele vem e aí ele consegue. Alguns ele não havia compatibilidade, a pessoa acabava morrendo, mas em algum lá, que é onde acontece o filme, aquele bicho vem e aí ele fica hospedado lá e está lá dentro. E aí de vez em quando o bicho ele se manifesta, ele tem meio que vida própria. E aí ele gosta de se alimentar de bandidos, né? E ele come cabeças, assim, por exemplo, de bandido. E aí ele vai conversando com o Ed, que é o personagem, né? Ed, estou com fome. Deixa eu comer. Não, essa pessoa você não vai comer, não. Mas eu quero, né? E ele tá lá dentro e ele vai, né? Vai indo. Então tem horas que ele assume o controle, o Venom. Ele assume o controle. E aí ele tenta ser expulso, né? Tem uma parte lá que a música, o som alto, faz com que o bicho ele começa a se debater e sair, né? Mas depois ele volta. E no início o cara ele quer tirar. Não é assim a nossa luta contra o pecado? Tem horas que ele se acha, tipo, cara, eu sou o máximo, eu tô aqui com um bichão aqui, né? Lá no segundo filme, terceiro, se eu não me engano, eu não sei se são 2 ou 3. 2 eu sei que tem. São 3 filmes, né? E aí tem horas que ele se acha, tô com um bichão aqui, né? Agora eu consigo fazer tudo. E aí tem horas, irmãos, que ele não consegue se libertar do bicho também. Jesus veio para quê? Para tirar o Venom de nós mesmos. Mesmo quando nós amamos o Venom, mesmo quando o Venom nos dá aquela capacidade de fazer algumas coisas que talvez a gente não queria fazer. E é um bicho feio, mas através de Jesus, ele nos liberta. Ele traz vida, ele veio para aniquilar o pecado, tirar o pecado de nós. E olha o outro benefício que ele diz ainda no versículo 28, trazer salvação àqueles que o aguardam. Irmãos, quando eu falei da volta de Jesus aqui, alguns balançaram a cabeça. Irmãos, tem uma coroa na Bíblia específica para aqueles que desejam a volta de Jesus. Sabia disso? Você que acorda todo dia, Jesus, volta logo, volta, 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 volta. Tem uma coroa específica, aqueles que amam a volta de Jesus. Não vem a hora, falar. O Russell Shedd, antes dele morrer, ele diz assim: eu estou aprendendo a me desmamar desse mundo. Estou aprendendo, isso aqui não faz mais sentido para mim. O carro, a casa, os bens, diplomas. Deus, não faz mais sentido. Deus, eu quero ir para o céu. Eu quero estar com o Senhor. E aí Jesus vem para trazer o que? Salvação àqueles que o aguardam, aqueles que querem o retorno de Cristo. Como que você está vivendo? Você consegue viver essa realidade? Ou você nem lembra que Jesus vai voltar? Você nem lembra. Você vai fazendo negócios, vai comprando casa, carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O livro de Tiago chama a nossa atenção, nós devemos considerar. Se o Senhor quiser, nós faremos isso ou faremos aquilo. Um outro benefício que está no versículo 1 do capítulo 10 que nós lemos, o finalzinho dele, olha só. Eu vou ler todo ele, na verdade. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos anos após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Perdão, versículo 10. Versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos o quê? Santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Olha que incrível, irmãos. Em Cristo nós já somos santos. Vamos ver juntos? Em Cristo nós já somos santos. Ele já me santificou. Ele já me limpou. Nós temos essa certeza que estaremos com ele. Os sacrifícios da velha aliança são insuficientes. Eles não poderiam oferecer esse perdão real, esse perdão duradouro, esse acesso a Deus. Olha o que ele diz no versículo 12. Olha como que Jesus está. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, o que ele fez? Assentou-se à direita de Deus. Por que a Bíblia diz que Jesus se assentou? Porque ele concluiu a obra. Os sacerdotes, o livro de Hebreus aqui ainda mostra que os sacerdotes ofereciam sacrifícios em pé, ano após ano, vez após vez. Mas Jesus ofereceu o sacrifício de uma vez por todas e ele se assentou, concluiu, está à direita de Deus. Uma única oferta satisfez o sacrifício de Cristo. Os animais, os bodes, não poderiam nos substituir.
Porque nós não fomos criados da mesma forma como os animais. Nós fomos criados à imagem, conforme a semelhança de Deus. Apenas um ser humano perfeito poderia nos substituir. Irmãos, quando nós estamos passando problema, é sempre bom a gente olhar para o lado e ver outras pessoas que passam por problemas. Não é verdade? Você fala, gente do céu, olha, eu não sei o que eu faria se eu tivesse com um problema que essa pessoa está passando. Esses dias, eu estava lá com os meus problemas e eu recebi uma mensagem. A pessoa falou, ora, por causa disso aqui, ó. E aí eu falei, Jesus amado, eu não tenho problema. Olha o que a pessoa está passando. E aí ela chora, ela lamenta, não quero falar, não quero conversar porque eu choro. E eu mandei uma mensagem, não tem problema chorar. Por que não há problema em chorar, irmãos? Porque Jesus chorou. A humanidade perfeita você experimenta quando você chora também. Chorar não é pecado. Para os homens não é pecado você chegar para sua esposa e falar, tá difícil. Ai, o que ela vai pensar de me ver chorando? Tem que ser o homem forte, né? Não tem problema. Estou preocupado, eu estou com medo, eu estou aflito. Ora junto comigo, me ajuda nessa caminhada, porque Deus colocou as mulheres para serem também auxiliadoras. Então, chorar não é sinal de fraqueza. Chorar é sinal da humanidade perfeita de Jesus. Então, um animal não poderia substituir a nós. Precisava ser um ser humano perfeito. Esse ser humano perfeito é quem? É Jesus. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento eram uma recordação dos pecados. Mas o sacrifício de Jesus é uma recordação da remissão dos pecados. Olha o que diz no versículo 3, capítulo 10. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Marca isso na Bíblia. Por que eles iam oferecer sacrifícios? Para todas as vezes eles serem lembrados que eles eram o quê? Pecadores. Mas Jesus veio para quê? Para aniquilar o pecado, para tirar o pecado. E quando a gente olha para a cruz agora, a gente não vai lembrar dos nossos pecados, a gente vai lembrar da remissão dos nossos pecados. Que ele trouxe redenção eterna, que ele perdoou os nossos pecados. Vamos ler juntos. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram uma recordação dos pecados. O sacrifício de Cristo é para a remissão dos pecados. Quando nós olhamos para Jesus, nós lembramos que Jesus nos perdoou. Quando alguém chega para você e olha assim, seu pecador, pode falar para ele, para ela, mas redimido por Jesus. Seu pecador, mas redimido por Jesus. Essas verdades não nos ensinavam quando a gente era pequeno, não é verdade? Eu falo para o meu filho, vem cá, seu pecador. Aí ele fala, mas redimido por Jesus. Se chamar ele, seu pecador, ele vai falar, mas redimido por Jesus. Lavado por Jesus. Perdoado por Jesus. Santificado por Jesus. Porque Jesus perdoou os nossos pecados. E aí, o que vai acontecer? Jesus, todos os inimigos serão colocados aos pés de Jesus. Olha o versículo 17. Versículo 13, perdão. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Jesus se assentou, ofereceu um sacrifício, e aí ele está esperando que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Se você quiser anotar um texto, nós não vamos ler lá, mas anote aí, Filipenses 2, 9 a 11, fala que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. A quem? Ao Senhor Jesus. Todo joelho no céu e na terra vai se prostrar perante Jesus. Eu quero te perguntar, você vai dobrar o seu joelho perante Jesus em adoração, como filho amado de Deus, perdoado por Jesus, e estou aqui para te adorar, Jesus. Você vai dobrar os seus joelhos? Ou como inimigo arrogante, petulante, que não reconhece os pecados, e os seus joelhos terão que ser dobrados como um inimigo que foi rendido, foi vencido. Como que você estará perante a Cristo? Em adoração ou em rendição? Jesus, ele ofereceu o seu sacrifício perfeito. Versículo 14, outro benefício. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo
santificados. Irmãos, veja que interessante, Jesus já aperfeiçoou para sempre. Quem? Aqueles que estão sendo santificados. Lembra o paradoxo bíblico? É o já, mas ainda não. Se quiser anotar aí na Bíblia, você anota aí o já, mas ainda não. Quem aqui já é santo, diz amém. Quem ainda não é santo, diz amém. Você já é santo? Já, mas ainda não. Você já é santo? Já, mas ainda não. Você já foi aperfeiçoado por Jesus? Já, mas ainda não. Esse é um paradoxo. Jesus já nos aperfeiçoou, mas ele está nos santificando. Já sou santo? Já, mas ainda não. Ainda estou no processo de ser aquilo que eu sou. Não é doido isso? Estou no processo de ser aquilo que eu já sou. É como o filho do rei, que o rei está impossibilitado, está na cama, não consegue mais governar, já está ficando caduco, e o filho já está tomando as decisões lá. Já é rei? Já, mas ainda não. Já, mas ainda não. Então, esse aqui é muito interessante, que mostra esse aperfeiçoamento. Jesus já nos santificou, já nos aperfeiçoou, mas ainda nós estamos sendo santificados. Versículo 15. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito, ou seja, o Espírito Santo ministra ao nosso coração, ele nos convence, ele nos guia, ele habita em nós, ele fala conosco. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não ministrava dessa forma. Mas agora nós temos a lei escrita no nosso coração. Versículo 16 diz isso. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas alianças em seu coração e as escreverei na sua mente. Nós temos recursos para vencer os pecados, porque o Espírito Santo habita em nós e nós temos a palavra de Deus no nosso coração. E o último benefício do sacrifício de Cristo, versículo 17. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Vamos ver juntos? Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Nossos pecados perdoados não mais serão lembrados. Eles não vão ser mais lembrados. Às vezes as pessoas gostam de jogar na nossa cara, dizendo aquilo que a gente já fez no passado, daquilo que nós éramos no passado, daquilo que nós gostávamos no passado. Mas Deus não faz isso. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Os sacrifícios no Antigo Testamento, eles precisavam ser repetidos, mas Jesus, de uma vez por todas, ele aperfeiçoou os que estão sendo santificados. Como que essa verdade aqui impacta a sua vida e a minha vida? Irmãos, viver com segurança, viver em paz. Dos nossos pecados, Deus não vai mais lembrar. Apagou. Está acabado. Eu estava olhando um filme de espionagem hoje, e é interessante todo o mecanismo, né, que os espiões fazem para não serem capturados, interceptados. Eu achei interessante. Eu não sei nem como chama aquele caderninho d'água, não sei se é assim que fala, caderno d'água que as crianças têm, que escreve, aí levanta a folha e apaga. Não tem? Escreve assim, aí levanta a folha e apaga, já era, né? Passa alguma coisa ali e apaga. E aí não fica sinais do que foi escrito ali, porque é apagado. Então, foi interessante que no filme de espionagem eles estavam se comunicando com aquilo ali, escreviam, apagavam, né? Jesus, quando nós nos arrependemos, Deus, ele perdoa os nossos pecados. Está apagado. Sim, mas estava aqui. Fulano veio e escreveu aqui de novo. Está apagado. Está perdoado. Irmãos, o livro de Hebreus, o autor, ele está concluindo aqui um assunto, ele está mostrando para nós que a lei é imperfeita, com as suas ofertas repetidas. Ele mostra para nós que o sacrifício de Cristo substitui os sacrifícios da lei, que Cristo é um sacerdote que está sentado à direita de Deus e que a nova aliança oferece uma solução definitiva para o pecado. Jesus, ele nos reconcilia com Deus. Se você ainda não colocou a sua fé no sacrifício de Jesus, faça isso. Reconheça, Senhor, eu preciso de Cristo. Eu quero o Senhor. Eu entendi que o Senhor tomou o meu lugar na cruz.
Hoje é um dia de você confiar plenamente nele. Algumas lições práticas para nós refletirmos. A primeira, confie apenas no sacrifício de Cristo para a sua salvação. Vamos ler juntos? Confie apenas no sacrifício de Cristo para a sua salvação. Se eu chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu era filho de pastor, Senhor, eu fiz seminário, Senhor, eu fui pastor, Senhor, eu ia na igreja, Senhor, eu aconselhava as pessoas. Irmãos, nada disso me dará acesso eternamente a Deus. O que nos dá acesso à presença de Deus é Jesus Cristo. Não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Não é o que você faz ou fez que te habilita a estar diante de Deus. É o que Jesus fez. Confie em Jesus, viva para Jesus, se apegue em Jesus, se refugie em Jesus. Não é o seu moralismo, não são as suas boas obras, não é a sua família, não são os seus recursos, não é a sua oratória, é Jesus. Confie nele. Em segundo lugar, além de confiar, nós precisamos aprender a descansar. E sabe qual que é o melhor exemplo para a gente saber se a gente descansa em Jesus? Se você já esteve perto da morte, talvez você já pôde experimentar um pouco isso. Se você não teve ainda, eu quero que você imagine, talvez acontecendo alguma coisa, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas se acontece alguma coisa aqui no seu caminho de casa, e aí de repente você está internado, e aí o médico está lá falando para você que você pode partir a qualquer momento. Como que vai estar o seu coração? Ai, Deus, eu não quero ir. Deus, eu tenho medo de ir para uma cirurgia, tenho medo disso, tenho medo daquilo. Descanse. Em quem? Em Jesus. Não é o que eu faço, é o que Jesus fez. E lembra de novo, não há problema em chorar. Não há problema em chorar. Eu passei por 2 momentos assim. Fiz o discurso final para minha esposa. Final. Falei, você vai fazer isso, 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 isso. Com Samuca, não tinha Sarinha ainda. Você vai fazer isso, 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 isso. Estou pronto. Se o Senhor quiser me chamar, estou pronto. Não é porque o Onéias é bom, é porque Jesus é bom. O Onéias é um grande pecador, mas Jesus é um grande salvador. Lembra disso. Nós somos grandes pecadores, mas Jesus é o nosso grande salvador. E nós estamos nele. E por fim, viva como alguém que tem acesso direto a Deus. Você não precisa de intermediários. Está num momento difícil? Peça ajuda de Jesus. Converse com Jesus. Ore com Ele. Você tem acesso a Deus. Fale que o seu coração está aflito, está preocupado, está com medo, está ansioso, está temeroso. Fala para Deus, Deus, eu não estou aguentando mais. Você tem acesso a Deus. Deus, eu preciso que o Senhor me desse isso aqui que eu estou pedindo para o Senhor. Busque Ele, desfrute desse relacionamento. Você pode se aproximar de Deus porque os seus pecados foram perdoados. A gente estava refletindo no nosso GC essa semana e foi bem legal que uma das crianças chegava até um dos pais e a gente conversando e a criança vinha e falava, agora, se as crianças subirem aqui, elas vão vir para quem? Para os pais. E aí elas não vão chegar ali para a irmã na porta e falar assim, eu posso ir até o meu pai? Eu posso ir até a minha mãe? Elas vão ir direto. Porque elas têm o quê? Acesso. Eu lembro daquela vez que eu estava pregando, aí eu olhei lá, eu vi a Sarinha, né, andando toda firmezinha, né, toda convicta e veio tal e tal, tal, caminhando, chegou aqui do lado e papai, a mamãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Eu falei, tá bom, filha, desce lá no culto infantil de novo e fala com ela. Acesso. Ela não se preocupou com olhares de julgamento. Ela não se preocupou o que o irmão que estava naquele culto ia achar dela. Ela não se preocupou se eu ia brigar com ela. Ela estava com um problema e ela falou: eu preciso levar esse problema para quem? Para o meu pai. Eu preciso da ajuda dele. Eu tenho acesso a ele. Irmãos, nós temos acesso a quem? A Deus por meio de Jesus. Desfrute disso. Aproveite disso. Viva dessa forma. Você tem acesso a um Pai de amor que perdoou os nossos pecados e nós estamos limpos porque nós já fomos santificados. E nós estamos aprendendo a ser limpos. Nós estamos aprendendo a ser santos. Nós estamos aprendendo a agir como filhos do Rei, porque nós já somos filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças pela sua palavra que é viva, que nos encoraja.
Muito obrigado por Jesus, muito obrigado porque o Senhor perdoou os nossos pecados, nos reconciliou com Deus. Obrigado porque essa redenção é eterna. Obrigado porque nós temos acesso ao Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos esperança. O Senhor voltará para nos buscar. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Jesus fez por nós. Obrigado pela purificação da nossa consciência. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos para a sua glória e vivermos para o seu louvor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Como eu disse no início, eu gostaria que você compartilhasse. Eu falei que seriam várias informações. Eu gostaria que você compartilhasse uma delas. Um desses 12 benefícios que nós vimos. Vou voltar aqui para facilitar para a gente. Redenção eterna, purificação interna, os chamados recebem a promessa, remissão dos pecados, o pecado foi aniquilado, a glorificação dos que esperam por ele, nós fomos santificados, todos os inimigos de Jesus serão colocados debaixo dos seus pés, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, o Espírito ministra ao nosso coração, a lei de Deus, obrigado. A lei de Deus está em nosso coração e os nossos pecados perdoados não mais serão lembrados. 12 benefícios do sacrifício de Cristo. Pega um deles e fala assim, esse aqui pelo menos eu vou levar embora. Não vou esquecer disso aqui. Converse aí com a pessoa do lado, aquilo que Deus ministrou ao seu coração nessa noite.